curso de capacitação de obreiros aprovado. Hoje iremos ler a página 29 e o tema desta aula é o Espírito Santo na vida do obreiro aprovado. Amém? A disposição, a dependência do Espírito Santo. Amém? Jesus ensinou para os seus discípulos que antes deles fazerem a obra, era necessário o Espírito Santo fazer a obra neles. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Amém? Atos capítulo 1, dos 5 a 8. Então vemos que Jesus, ele preparou seus 12 discípulos, né? E juntamente com os discípulos, preparou também vários seguidores que acompanhavam o ensinamento de Jesus. E sabemos que uma das últimas instruções que Jesus passou para os seus discípulos, né, foi eles ficarem em Jerusalém e buscarem a promessa de Deus. Amém? É uma promessa de Deus que nos últimos dias derramaria do seu Espírito Santo sobre toda a carne. Amém? E essa promessa, ela se inicia com o início da igreja. A igreja, ela se inicia através do Espírito Santo. Amém? Foi o Espírito Santo que inaugurou a igreja, foi o Espírito Santo que constituiu a igreja, foi o Espírito Santo que encheu aqueles homens, né, seguidores de Jesus, para capacitar eles para eles serem a igreja do Senhor. E hoje não pode ser diferente. Amém? Hoje só podemos ser obreiro do Senhor, hoje só podemos entrar na obra do Senhor se a gente também receber essa mesma promessa, ser cheio do Espírito Santo. Amém? Então, Jesus deu essa instrução para os seus discípulos, né? Que eles seriam revestidos de poder. Para quê? Para poder ser testemunha de Cristo. Amém? Então, o Espírito Santo, ele é derramado para quê? Para nos capacitar para realizar a obra. Amém? A unção de Deus, a presença do Espírito Santo na vida do obreiro, tem esse propósito: capacitar, amém, a igreja para fazer a obra do Senhor. Amém? Então precisamos ser cheios do Espírito Santo. E esses discípulos, eles estavam ali reunidos, por volta de 120 discípulos reunidos, buscando a presença de Deus. Amém? E aí veio o Espírito Santo e encheu a todos. Amém? E quando encheu a todos, amém, era todos aqueles que estavam reunidos, orando e buscando. Amém? Jesus ensinou que eles deveriam esperar, mas esperar de que maneira? Orando e buscando. Amém? E aí era necessário, amém, para poder fazer a obra do Senhor. E a partir daí, do capítulo 2 do livro de Atos, que diz que veio o Espírito Santo, encheu a todos ali, encheu a todos. E Pedro, o mesmo Pedro que tinha traído Jesus, que tinha se envergonhado de Jesus, que teve medo de ser preso também, é o mesmo que agora toma a palavra, porque ele estava cheio do Espírito Santo, e com ousadia, amém, com o poder de Deus, começa a ser testemunha do reino de Deus. E aquela unção fez muitas pessoas se renderem e se converterem ao Senhor Jesus, amém? Então, para fazermos a obra do Senhor, é necessário a gente buscar o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, pois é Ele que nos capacita para fazer a obra de Deus, amém? Quem capacita o servo para ser cheio do Espírito, para fazer a obra de Deus, é o Espírito Santo, amém? A gente pode buscar conhecimento, a gente pode buscar adquirir conhecimento com seminários, né, através de estudos, mas quem nos capacita para a obra é o Espírito Santo de Deus. Amém? O primeiro efeito da convicção de um líder, da sua chamada por Deus, é a sua disposição de buscar a orientação do Espírito Santo e depender apenas de Deus, tanto no seu ministério quanto na sua vida espiritual. Isso leva uma vida diligente de oração e busca, pois ele sabe, sem o Senhor, ele não pode fazer nada. Vamos ver isso em Atos 9, versículo 6. Atos 9, versículo 6. Aqui vemos quando Paulo se converteu. Amém? Paulo se converteu. Paulo, ele não conhecia Deus, né? Ele achava que ele conhecia Deus, ele não conhecia Cristo. Agora ele tem um encontro com Cristo. Amém? Preste atenção nisso. Os discípulos também tiveram um encontro com Cristo. Você está entendendo isso? Que os discípulos também tiveram um encontro com Cristo, mas eles não tinham tido ainda um encontro com o Espírito Santo.
O encontro com o Espírito Santo foi naquele dia do Pentecoste, quando eles estavam reunidos, orando, e aí que eles conheceram o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, amém? Aqui o apóstolo Paulo, né, ele se encontrou com Cristo, e agora Cristo orientou o que ele tinha que fazer. No versículo 6 diz assim: levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Amém? Então Jesus estava falando agora para Paulo que ele, a partir daquele momento ele iria ser guiado, amém? Que ele iria ser conduzido, amém? Então ele começa a obedecer a voz de Deus, e aquele que obedece a voz de Deus, ele vai entrar no centro da vontade de Deus. E o centro da vontade de Deus é que você aprenda a ouvir a orientação do Espírito Santo. Versículo 10 do capítulo 9. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e pôr-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito deste homem e de todo o mal que ele tem feito aos santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes do sacerdote para prender todos os que invocavam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é o meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis e perante todo Israel. Mostrarei a ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs a mão sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Você entendeu a obra de Deus na vida de Paulo? Paulo ele conhece Cristo, mas Cristo também o encaminhou para certo lugar, e naquele local ele precisava também ser preparado para a obra. Então agora Deus envia Ananias, um discípulo do Senhor, e Ananias ele vai, e quando ele chega na casa ele encontra ali Paulo e põe as mãos sobre ele, né? Além dele começar a enxergar e ver, a Bíblia declara que aí ele foi cheio do Espírito Santo. Amém? E a partir daí Paulo começa a pregar esse testemunho de Deus. Você está entendendo isso? Assim como um veículo para andar precisa de combustível, precisa de gasolina, a igreja, os discípulos, as pessoas que querem levar a palavra de Deus, elas precisam estar cheias do Espírito Santo. Bem, a palavra diz, tanto em Atos 2, como aqui no versículo que acabamos de ler, e eles foram cheios do Espírito Santo. Amém? Então, precisamos aprender a ser cheios do Espírito Santo. Em Mateus 4, quando Jesus se batizou, a Bíblia também declara que ele foi até João Batista, ele foi batizado nas águas. João Batista tinha feito uma declaração, né? Que ele batizava as pessoas com água, porém viria alguém depois dele, muito mais poderoso dele, que não era nem digno de tirar a sandália dos seus pés, que esse batizaria com o Espírito Santo. Hoje também iremos falar a respeito do batismo com o Espírito Santo, amém? Mas aqui a Bíblia diz que Jesus estava sendo batizado nas águas, e ali o céu se abriu, ou se ouve uma voz, né? Era Deus falando: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer nele. E a Bíblia diz que ele foi também cheio do Espírito Santo. E a partir daí a Bíblia diz que Jesus não foi apenas cheio do Espírito Santo, como agora diz, e sendo guiado pelo Espírito Santo. Você entendeu isso? O Espírito Santo quer nos encher para a gente ter autoridade para pregar o Evangelho, mas o Espírito Santo também quer ter o controle sobre a nossa vida. Ele quer nos direcionar. Então o obreiro aprovado, ele precisa ser cheio do Espírito Santo, e ele precisa ser guiado pelo Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai nos levar a realizar a obra do Senhor. Amém? B. Consciência de ser um instrumento de bênção para o homem. Amém? O obreiro aprovado, ele tem que saber que ele foi chamado para ser um instrumento nas mãos de Deus. Ananias, o discípulo do Senhor,
Ele tinha intimidade com Deus. Deus enviou ele ir até a casa de Saulo, onde que Saulo estava, né? Ele ainda questionou Deus, mas o Senhor já ouviu falar desse homem. Esse homem está perseguindo a igreja. Esse homem tem feito tantos males contra os santos. Porém Deus, vá, Ananias, porque esse é um servo que eu escolhi. Então Ananias foi, obedeceu. Ele sabia que ele era um instrumento nas mãos de Deus. Ele era um homem cheio do Espírito Santo, que quando impôs as mãos sobre Paulo, Paulo também foi cheio do Espírito Santo, né? Então, a igreja, o obreiro aprovado, ele tem que saber que agora ele é um instrumento de Deus, amém? Você foi escolhido por Deus, para quê? Para ser um instrumento nas mãos dele. Então, se você tem essa consciência, você deve sempre permitir o Espírito Santo te encher. Para quê? Para você ser um canal de bênção. Assim como Ananias foi um canal de bênção na vida de Paulo, e Paulo foi um canal de bênção na vida de tantas outras pessoas, por quê? Porque permitiram ser cheios do Espírito Santo, e eles se identificaram como servos de Deus, como instrumentos de Deus. Então nós precisamos saber, amém? Que somos um instrumento de bênção. Que para sermos um instrumento de bênção, precisamos estar cheios da bênção de Deus, precisamos estar cheios do Espírito de Deus, amém? Fomos escolhidos por Deus, amém? Para poder levar o seu reino. E o que é o reino de Deus? Né? Justiça, paz, alegria. Não é nem comida nem bebida, mas paz, justiça e alegria, né? Bênção. Então o servo de Deus, o obreiro aprovado, ele tem que ser um instrumento nas mãos de Deus, e ele tem que saber: Senhor, para o Senhor me usar, eu preciso estar cheio de Ti, cheio do Teu amor, cheio da Tua graça, cheio do Teu poder, amém? Então um instrumento de Deus. O segundo efeito da convicção de um líder da sua chamada por Deus é a consciência de que ele será um instrumento que Deus vai usar para abençoar o homem. Gênesis 12:2 é quando Deus chamou Abraão, né? Sai da tua casa, sai da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei, e farei de você um canal de bênção. Você será uma bênção. Por meio de você abençoarei todas as outras nações. Todas as outras pessoas serão abençoadas por ti. Você entende o teu chamado? Deus te chamou para você ser um instrumento da glória dele. Deus te chamou para você ser um canal de bênção. Amém? Você é um instrumento de Deus. Então, um obreiro de Deus, ele precisa ter essa consciência. Então, para que ser cheio de Deus? Para que ser cheio do poder de Deus? Para que ser cheio do Espírito Santo? Para poder ser um canal de bênção. Amém? Então o obreiro que tem essa consciência vai fazer o quê? Ele vai fazer como os discípulos de Cristo fizeram. Entraram ali e oraram e buscaram: Senhor, eu quero mais de Ti. Senhor, me enche do Teu poder. Senhor, derrama a Tua promessa. Senhor, me enche do Teu Espírito. E assim que eles foram cheios do Espírito Santo, então o Espírito Santo pode usar eles, né, através dos dons espirituais, através da ousadia, da coragem. Então olha quantas coisas Deus quer derramar sobre as nossas vidas. Amém? Ele está procurando pessoas que sejam dispostas a ser instrumentos dele. Amém? Canal de bênção. Amém? Homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Ele vai encontrar em nosso meio. Amém? Amém? Ele vai encontrar em nosso meio pessoas que estão se preparando, que estão se capacitando, que estão agora neste curso. Amém? Aprendendo para depois poder compartilhar. Amém? A consciência do obreiro aprovado, além de se ver como um instrumento de Deus, falamos que ele deve ser dependente de Deus. Você deve permitir ser guiado pelo Espírito Santo. Reconhecer total dependência do Espírito Santo. Gálatas 5:18 diz que devemos andar no Espírito e não na carne. Você entende isso? A Bíblia fala que o Espírito, ele luta contra a carne. A Bíblia diz que o Espírito quer fazer uma coisa e a carne quer fazer outra coisa, né? Então você precisa ser guiado pelo Espírito Santo. Às vezes eu vou descer aqui, vou descer para o litoral, estou lá em São Paulo, vou descer para o litoral, e o meu GPS sempre quer me mandar pela Anchieta. E eu não gosto de descer pela Anchieta, eu gosto de descer para Imigrantes. Então, o GPS está falando: vire a 200 metros da segunda entrada. Eu começo a desobedecer a ele. E ele calculando nova rota.
E ele teme querer dar uma volta no quarteirão para me botar novamente na esteira. E eu começo a desobedecer ele. Você está fora, Cristina. E ele vai falando, e ele vai reclamando. E vai querendo me indicar o caminho certo. Até que eu digo, chega, não preciso mais de você, desligo ele. Porque ele quer me levar por um caminho. A nossa carne muitas vezes quer nos levar por um caminho. Quer nos levar por um caminho que vai contra a vontade de Deus. Mas o Espírito Santo, ele quer nos levar por outro caminho. Então temos que aprender a identificar qual é a voz do Espírito e qual é a voz da nossa carne. E aprender a apenas ouvir a voz do Espírito. A Bíblia declara que Jesus estava cheio do Espírito Santo, mas a Bíblia fala, sendo guiado pelo Espírito Santo para ser no deserto, para ser tentado pelo inimigo. O Espírito Santo dirigiu Jesus para o deserto. Muitas vezes acreditamos que, como que o Espírito Santo vai me levar para o deserto? Como que o Espírito Santo vai me botar na prova? Ah não, isso não é de Deus, não vou ouvir o Espírito Santo. Quantas vezes o Espírito Santo fala conosco, a gente não dá ouvido a Ele? E a gente passa a ouvir a nossa carne, a nossa razão, a nossa lógica. Então precisamos, o obreiro ele precisa ser o quê? Dependente de Deus, ser guiado por Deus, saber o que Deus, como que Deus quer te usar, o que Deus quer fazer por meio da sua vida, para onde Deus quer te enviar. Então para isso precisamos estar sensível à voz do Espírito de Deus. O Espírito Santo é uma pessoa, e ele fala. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então ele fala, mas nós não podemos ignorar o Espírito. Ignore a sua carne, ignore a sua vontade, mas não Deus. Aprenda a depender da voz de Deus em tudo. O obreiro ele precisa depender da voz de Deus. Ele vai orar, ele precisa pedir ao Espírito Santo, me ensina a orar. A Bíblia fala que não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo assiste a nossa fraqueza e intercede por nós. Então Ele nos conduz para a oração, Ele nos leva a orar por certa situação. Amém? Você vai ministrar uma palavra, você tem que estar sensível à voz do Espírito Santo para saber o que Ele quer falar. É Ele que quer falar. Então você precisa desse discernimento para aprender a andar no Espírito. Andar no Espírito e não na carne. Devemos tomar o cuidado com o pecado, com a desobediência, para não entristecer o Espírito Santo. Diz assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, do qual fosse selado para o dia da redenção. Efésios 4:30. Amém? Então o Espírito Santo é uma pessoa. Sendo uma pessoa, ele tem sentimentos. E a Bíblia diz aqui em Efésios 4:30 que ele pode ser entristecido. Você pode entristecer o Espírito Santo. Que triste, né? Entristecer o Espírito Santo. É um Espírito alegre, é um Espírito de vida, é um Espírito de paz. Mas ele se entristece. Como o pai se entristece quando o filho desobedece. Somos pais, se nosso filho faz as coisas erradas, não ficamos entristecidos. Não deixamos de amar, mas nos entristecemos. Ficamos chateados. Então o Espírito Santo pode se entristecer. Ser cheio do Espírito Santo é uma das características principais para a escolha do obreiro. Escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação e cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos ao serviço. Atos 6, versículo 3 fala sobre isso. Quando foram levantados os primeiros obreiros, os primeiros diáconos na igreja, uma das qualificações que a igreja falou, tem que ser homens, tem que ser pessoas cheias do Espírito Santo. Essa tem que ser a maior qualidade de alguém ser levantado para servir na igreja. Não é amizade com o pastor, não é se tem dinheiro ou não tem dinheiro, não é o tempo que vai para a igreja, nada disso. É se está cheio do Espírito Santo ou não. Então aqui eles levantaram, aqui na igreja de Atos, a primeira igreja, levantaram pessoas cheias do Espírito Santo. É um mandamento. Efésios 5:18 diz: enchei-vos do Espírito Santo. É um mandamento, você entende? É uma obrigação.
É algo que Deus exige para a igreja. Enchemos do Espírito. Mantenha-se cheio. Glória a Deus. Glória a Deus. Como se encher do Espírito Santo? E eu vos digo, assim está escrito no versículo aqui, Lucas 11, do 9 ao 13. Eu vos digo, pedi e dá-se-vos-ás. Buscai e acharei, batei e se abrirá. Porque qualquer que pede, recebe. E o que busca, acha. O que bate, será aberto. E qual é o pai de entre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àquele que ele pedir. O Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, mais do Espírito Santo. Não está falando sobre a salvação aqui, está falando do Espírito Santo. Ele ilustrou aqui o filho pedindo: pai, me dá um ovo, pai, estou com fome, faz um ovo, frita um ovo para mim. Quando o Mateus pede ovo, ô Mateus, ah pai, vai lá, vou lá, frita um ovo para ele, faça um ovo. Está pedindo. Ah, não tem ovo não, come esse pão duro aí mesmo de ontem. Não, você é pai, e a Bíblia está falando que nós somos maus, sabemos dar coisa boa. Nosso pai, quanto mais nosso Pai Celestial nos dará o Espírito Santo. Mas para quê? Para quem bate, para quem busca, para quem bater, né? Pedir, buscar. Tem que buscar, tem que bater, tem que pedir. Você tem que ser perseverante. Esse é o pagar o preço para ser cheio do Espírito Santo. É a perseverança. Ah, mas eu nunca tive experiência com o Espírito Santo. Ah, mas eu ainda não fui batizado com o Espírito Santo. Você está pedindo? Você está buscando? Tem vigília, você vai na vigília? Tem reunião de oração, você vai na reunião de oração? Você ora na sua casa, você dobra seu joelho? Então a Bíblia fala, tem que pedir, buscar e bater. E aí você vai receber do Espírito Santo. É perseverança, amém? Batismo com o Espírito Santo, aqui na próxima página, página 30. Ser cheio do Espírito Santo é algo que a gente, assim como o combustível do carro se esvazia, você enche o tanque, anda o que o seu carro faz ali com litros, você acaba com aquele tanque, depois você tem que parar de novo e encher. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Agora, o batismo com o Espírito Santo não é isso. Batismo com o Espírito Santo, a gente vai ver, colocamos aqui, entre parênteses, apenas uma vez na vida do crente. O batismo. Bem? O batismo com o Espírito Santo é uma promessa para todos aqueles que crê e faz parte da igreja. Batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder de Deus. Um revestimento. Não estamos falando de salvação, não estamos falando de receber o Espírito Santo. Estamos falando de ser batizado com o Espírito Santo. É batismo com fogo. Amém? Como João Batista declarou. Amém? A Bíblia fala que Pedro foi até a casa de Cornélio, né? Lá em Atos capítulo 10 fala sobre isso. Pedro foi até a casa de Cornélio, era um gentil, né? E Pedro está lá, e a Bíblia diz que Pedro estava pregando o Evangelho, estava falando da salvação, estava falando de Jesus, ele falou, e a Bíblia fala que enquanto ele ainda estava falando, o Espírito Santo também veio sobre aqueles que estavam naquela casa. E aí, eles foram batizados com o Espírito Santo. E o batismo com o Espírito Santo, quando é batizado com o Espírito Santo, que é um revestimento, a gente vai falar um pouquinho disso, ele também deixa um sinal de quem foi batizado com o Espírito Santo. Vamos achar isso? Versículo 44, tá? No capítulo 10 de Atos capítulo 10, versículo 44, diz assim: enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviram falando em línguas e exaltando a Deus. Amém?
A seguir, Pedro disse: pode alguém negar a água, impedindo que esses sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com ele alguns dias. Amém? Então Pedro está pregando a palavra de Deus e o Espírito Santo falou: Pedro, dá licença que agora é comigo. E desceu sobre aquela casa. E as pessoas que estavam com Pedro se admiraram porque eles perceberam algo diferente. E o que foi que eles perceberam? O que foi que eles perceberam? Foi notório. Aconteceu alguma coisa, não aconteceu? O que aconteceu? Oi? E isso, eles foram batizados com o Espírito Santo. E uma das evidências, presta atenção nisso, uma das evidências do batismo do Espírito Santo, não a finalidade do batismo do Espírito Santo. Finalidade é dar poder, revestimento. Mas uma das evidências é o falar em línguas. É um dom. O Espírito Santo batiza e é algo notório, algo que pode ser visto. Eles viram. Se fosse apenas o Espírito Santo, eles receberem o Espírito Santo, salvação, eles iam falar: acho que eles estão se convertendo, porque está chorando, confessou Jesus como Senhor e Salvador, né? Não, foi uma evidência. Não foi Pedro: nossa, Pedro era cheio do Espírito Santo, teve um discernimento, ele viu uma visão. Não viu visão não. Eles foram cheios do Espírito Santo, transbordaram daquele ser cheio do Espírito Santo, foram revestidos de poder e começaram a falar em línguas. Então o batismo do Espírito Santo, ele nos batiza, dando poder para ser testemunha de Cristo, amém? Para nos capacitar para fazer a obra. Mas uma da evidência de quem é batizado com o Espírito Santo, ele fala em línguas. Acompanha aqui, ó. O batismo com o Espírito Santo é uma promessa de Deus para seus filhos. E eu, em verdade, vos batizo com água. João Batista falando, para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O único que batiza com fogo é Jesus. É o único. O único que nos batiza com fogo é Jesus, não é o batismo do Nazaré. O batismo do Espírito Santo é uma evidência que Jesus ressuscitou. É uma evidência que Jesus está operando no meio da igreja. É uma evidência que Jesus quer preparar seus obreiros. Ele continua fazendo a mesma obra que começou na vida de Pedro, de Tiago, de João. Ele continua fazendo nas nossas vidas. Ele nos batiza com fogo e derrama o seu Espírito Santo sobre as nossas vidas, amém? Batismo é igual a poder, que é igual a ousadia, que é igual a autoridade, que é igual a testemunho. Esse é o propósito do batismo, amém? Poder, ousadia, autoridade e testemunho. Esse que é o propósito do batismo. Nos encher de poder, de ousadia, de autoridade e de testemunho, amém? Quantos estão entendendo? O batismo com o Espírito Santo é para isso, para te dar poder, ousadia, autoridade e testemunho, amém? Todos que são batizados com o Espírito Santo, como evidência, recebem o poder e o dom de falar em línguas para se edificar a si mesmo. O falar em línguas, amém? O falar em línguas é um sinal, uma evidência, né? A gente não tem tempo para falar todas as passagens, mas se você lê o livro de Atos, lê o livro de Coríntios, você vai ver a respeito do falar em línguas, amém? Mas a Bíblia diz que o que fala em línguas não fala com homens, mas fala com Deus, amém? Só Deus entende, fala com Deus, ou fala para se edificar a si mesmo, né? Ou se tiver intérprete, fala para edificar a igreja. Então falar em línguas serve para você se manter cheio do Espírito Santo. O falar em língua serve para você, né, se edificar, estar renovado, estar fortalecido. Está entendendo isso? Quem fala em língua a si próprio se edifica. Está se edificando, está se edificando. Então falar em língua não é para falar para aparecer para os outros. Falar em línguas não é para mostrar que é mais espiritual que o outro, nada disso. O falar em língua
é uma maneira de você falar com Deus. O falar em língua é uma maneira de você se edificar a si mesmo. Se edifica. Amém? É uma ferramenta espiritual para o seu crescimento espiritual. Glória a Deus? Vamos falar a unção do Espírito Santo. Revestimento, falamos, é o batismo. Você é um soldado que recebe uma armadura, né? O batismo, para ter unção, para ter autoridade, para ter poder. Amém? Recebe um dom para se edificar, para se manter em contato com Deus. É como se um soldado recebesse uma armadura e recebesse um rádio de comunicação para falar com o Pai. Tá? Estou aqui, Senhor, o que eu faço? Senhor, estou fraco, estou desanimado, o que eu faço? Começa a falar ali, começa a ser edificado, começa a se renovar, começa a se fortalecer, começa a se encher de autoridade, de poder, de unção. Posso estar entendendo isso?